Sexta-feira, para pegar esse gancho, nós falamos sobre, e hoje eu quero estudar um livro junto com você nessa manhã. Um livro curto, são só 3 capítulos, mas que alguns princípios são relevantes para a nossa vida, principalmente pelo tempo que estamos passando. Estamos fechando um calendário, e quero dizer para você que cada um tem um calendário individual, nós temos um calendário geral. Deus nos trata desta maneira linda. Primeiro é que você é tratado no seu individual com Deus, mas Ele também te trata no geral. Então o que a nação está passando, o que as famílias estão passando, mas o que você também está passando. E essa manhã eu queria trazer ao teu coração, queria que você abrisse o livro de Abacuque. Abacuque é um profeta extrovertido, mas é um profeta que você vai ler esse livro e você vai descobrir algumas coisas bonitas e alguns princípios para a gente viver uma vida diferenciada. Então vamos aprender nessa manhã alguns princípios bíblicos para a gente ver coisas maravilhosas de Deus na nossa vida. Lembre-se de uma coisa: primeiro, esse homem estava carregando uma carga extremamente pesada da sua nação. Vejam, Josias, o rei Josias, antes disto acontecer, antes dele começar a escrever, o reinado de Josias, queridos, foi um reinado de um grande avivamento. E esse avivamento parece que não dura muito tempo. Ele é agora parado. Jerusalém começa, o povo de Israel começa a se perder. Por quê? Porque Josias morre um líder e acabam todos os empreendimentos, tudo aquilo que eles tinham, o avivamento para. E a nação começa a cair, começa a decrescer, ao ponto de colocar ídolos dentro dos templos, começarem a adorar ídolos, começam a se distanciar do avivamento que eles tiveram e da presença do Senhor. E aí o profeta vem nesse tempo, num tempo de destruição, onde Deus está extremamente irado, Deus está extremamente pronto a destruir tudo. Deus não está aguentando mais ver quantos filhos começam a dar as costas a Ele. E aí Deus começa agora a manifestar-se. E esse homem vai orar. O profeta começa a olhar as coisas e ele começa a ficar preocupado. E ele vai orar. E a Bíblia diz no capítulo 1, verso de número 1, que ele carregava um peso. E a advertência do profeta diz o seguinte: até quando o Senhor... Mas a minha versão diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Pode colocar no verso 1 essa versão, se você tiver aí. Não sei se é a A ou a NVI, por favor. A versão A. Oráculo que o profeta Abacuque viu. A minha versão diz assim: o peso que o profeta viu. Até quando, Senhor, clamarei eu e não escutarás? Gritarei violência e não salvará. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição, a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Vejam, queridos, esses 30, 40 minutos eu vou tentar ser bem sucinto com a igreja e a gente tirar alguns princípios para vivermos. E eu me identifico muito com esse livro. Aliás, eu diria que a nossa igreja, ela se identificou muito quando eu comecei a preparar. As vidas que estão aqui nessa manhã se identificam com a história. Na verdade, hoje estou dando um testemunho do que aconteceu com a minha vida esse ano. Isso se encaixa bem no meu coração. Uma história de peso, de carga, mas que Deus, Ele é um Deus que sempre responde as nossas orações. A despeito da tua carga, a despeito dos pesos que você carrega, Deus é um Deus que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. É Ele que começou a boa obra e Ele vai completar até o dia final. Por isso esse livro é uma conversa inteira, é um diálogo. Eu sempre falo aqui, irmãos, às vezes nós começamos a orar e nós achamos que a nossa oração tem que ser de um jeito. Não é, querido. Quando você vai orar a Deus, você carrega a tua Bíblia. Passa a mão na Bíblia e fala com Deus. Deus vai falando com você, você fala com Deus, Ele te responde. Porque Deus é um Deus de respostas. Amém? Deus é um Deus que te responde. Aí você diz: pastor, parece que Deus não nos responde. Responde. O problema é que a gente não quer ouvir o que Ele está querendo te deixar bem claro. E Ele já deixou isso claro na tua vida. E diz a Bíblia que
ele está clamando pela sua nação. E Deus começa a falar com ele. Olha o que diz agora o verso de número 5. Então ele fala e Deus responde: vi entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis, quando vos for contada. Veja bem, nada que você for ver de agora em diante, você vai se assustar, porque Deus é um Deus que faz uma obra que você não imagina. Olha só, Deus está dando uma palavra para Abacuque, queridos, no final de uma guerra, a coisa estava para acontecer, e ele diz assim: eu vou fazer uma obra, e quando você for contar, ninguém vai acreditar. Você está aqui nessa manhã. Mas como, Senhor, você diria? Como é que o Senhor vai fazer uma obra? Eu estou passando, eu estou no meio, eu estou numa etapa da minha vida que as coisas estão confusas, como Israel estava vivendo debaixo de confusão. Aí Deus fala assim: eu vou enviar os babilônicos para corrigi-los. Aí esse homem começa a tremer. Você já viu Deus usar coisas amargas para nos corrigir? Você já viu Deus usar pessoas decadentes para nos dar lições de vida? Você já viu Deus usar ímpios para te corrigir? Pois Deus, Ele faz o que Ele quer. E nós achamos que estão se levantando demônios na nossa vida. Há uma facilidade de atribuir o mal ao diabo. Muito bem, o mal pertence a ele. Mas Deus é um Deus que pode fazer daquele momento amargo da tua vida um dos momentos mais lindos. Porque Deus é um Deus que disciplina, que corrige e que açoita, mas Ele também é amor. Porque a Bíblia diz que quem não disciplina não ama. Como é que Deus, Ele se manifesta? Como é que Ele vai nos atrair? Ele nos atrai pelas posturas positivas. Às vezes Ele nos atrai por um avivamento. Mas você não se entrega ao avivamento, às vezes Ele vai te atrair pela disciplina. Enquanto eu não sei quantos já chamaram seus filhos para viver uma vida bacana, e eles não obedeceram. E aí você teve que entrar com a disciplina. Teve ou não teve? Você avisou: meu filho, não faz isso, não faz aquilo. O filho, na sua idade pequena, não quis obedecer. Qual foi a sua atitude? Foi a disciplina. Você tirou, você corrigiu, você fez. Pois Deus também trabalha assim comigo e com você. Quando nós não queremos renunciar a uma ordem que está dentro do nosso coração, que é carnal, para obedecer uma ordem de Deus, nós vamos viver dias em que Deus vai nos disciplinar. E aí você não vai querer entender as coisas. A nação atravessou um avivamento no tempo do rei Josias. Ele morre, a nação se volta para a idolatria. Deus manda um avivamento, porém não adiantou. E agora vem a disciplina, diz o verso 6. Olha o que diz o verso 6, vamos acompanhar então na Bíblia. Pois eis que suscito os babilônicos, os caldeus, essa nação feroz, impetuosa, que marcha sobre as larguras da terra, para apoderar-se dos moradores, das moradas que não são suas. Agora Deus levanta um povo babilônico, liderado por Nabucodonosor, um povo que vem e diz assim: a força nossa, o nosso Deus é o nosso poder. Deus levanta esse tipo de gente para corrigir uma nação que se perde, que volta ao vômito, que volta à velha vida. Meu irmão, uma vez que você conhece a palavra, e se você voltar para lá, Deus, Ele vai se levantar e vai te disciplinar. É só você sair um pouquinho dos trilhos, Ele te ama demais. Fala para o teu irmão: Deus, Ele te ama demais, meu. E aí quando chega esse momento das ocasiões
negativas na nossa vida, nós atribuímos ao inferno. O diabo está me perseguindo, irmão, vamos orar, vamos passar no vale do sal, do açúcar, da cana, sei lá de onde. E você acha que o demônio tem que ir embora. E sai demônio, e não é o demônio, é Deus agindo. É Deus pegando tudo isso daí e dizendo, vou fazer disso daí um momento de mudança na tua história. Os babilônicos invadem Jerusalém, queimam o templo, destroem tudo, quebram tudo, roubam tudo. Como Deus permite que isso aconteça? Como que está a tua vida? Quando você conhece a Deus, quando você tem uma intimidade com o Senhor, e você baixa esse nível, eu vou lhe falar uma coisa. Deus vai usar alguma coisa para atingir a tua vida. Olha o que diz o verso de número 11, aquilo que eu acabo de confirmar com você. Capítulo 1, verso de número 11. Então passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados. Esse cujo próprio poder é o seu próprio Deus. Querido, agora o que deixa Deus irado é quando o homem pega a glória para si. Você não tem noção. Quando você se acha, Deus vai de frente com você. Quando você diz, eu dou conta da história, Deus vai te bater. Ele vai abater a tua vida. Ele vai te parar. É assim ou não é? Quantos já tem essa experiência? Olha, um dia eu me coloquei nessa postura e eu fui para o chão. Deus me parou. Quando eu me achei, quando eu me olhei, eu sou melhor, eu sou a melhor, eu sou tal, eu sou a tal. Deus, Ele se ira. E aqui está falando, quando Abacuque está se referindo a isso, está falando de um homem que é poderoso, chamado Nabucodonosor. Uma nação que está debaixo dessa direção. E isso ofendeu a Deus de forma terrível. Então Abacuque agora começa a responder a Deus. Eu entendo que o Senhor está usando os babilônicos para nos corrigir. Quantas que estão aqui nessa manhã que podem dizer, eu creio que Deus está usando aquilo que é amargo para me corrigir? Levante as mãos. Você não vai brigar com isso, você vai aceitar isto. Senhor, eu acredito que o Senhor está fazendo isso. Aí ele diz assim, mas Senhor, eu não tenho problema com isso. Olha o que diz o verso 13, eu não tenho problema com isso. Tudo que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Um povo maligno. Como é possível Deus usar este povo? O problema é que eles estavam pior do que esse povo. E não se olhavam. Às vezes a gente não se olha, não se enxerga, sempre se acha melhor do que alguém. Isso às vezes é muito claro na vida dos cristãos. Como é possível Deus usar aquilo que é amargo para me mudar? Às vezes a área financeira, às vezes são os relacionamentos interpessoais, às vezes são os relacionamentos pessoais. Porque Deus quer nos elevar num nível diferente. Porque esse problema se arrasta na minha vida? Por que essas coisas continuam comigo, Deus? E aí, a palavra de Deus nos ensina outras coisas. Vamos ao capítulo 2, verso 2. Agora começa uma história diferente. Então Deus responde a Abacuque. Já era Abacuque falando, agora Deus falando. Ele disse, Senhor, como pode? Ele está orando. E aí Deus começa a responder. Porque oração é isso, é um diálogo, não é um monólogo. Não é só você falando, não é só Deus falando. É ambos tendo um relacionamento. Oração é para a gente conversar com Deus. Oração é um meio de a gente se comunicar com o Senhor. Então Deus responde a Abacuque, vou te dar uma visão. Ele disse assim, então o Senhor respondeu e disse, escreve a visão, torna-se legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Escreve de uma forma clara, para que todos tenham a mesma visão. Sabe, Deus, quando Ele quer revelar um propósito para a vida de uma nação, todos têm que andar nesse caminho. De uma igreja, todos têm que andar. De uma família, todos têm que andar. A visão será que o momento, aí ele diz o verso, que tipo de visão que ele queria que as pessoas entendessem? Quantos querem uma visão para viver esse resto de ano e iniciar um ano diferente? Então receba agora. Olha o que diz o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor, pois a visão é ainda para o tempo determinado.
e se apressará o fim. Ainda que demore, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Ué, demora ou vem? Vem ou para? É isso que o profeta não está entendendo. Por que dessa demora? A visão será que o momento vai chegar. Ainda que ele demore, espere. Sabe o grande problema dos cristãos de hoje? É que não querem mais a doutrina do esperar. Ninguém quer mais esperar nada. Ninguém quer esperar nada. Eu tenho passado por um tempo em que eu sei que é o meu momento de esperar. Momento de espera. E hoje as pessoas não querem isso. Elas querem queimar as etapas de esperar. Todos nós temos problemas, mas não querem esperar. E aí começam a procurar solução em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Saem gritando, saem pulando, saem falando, saem dizendo: eu quero, tem que ser do meu jeito. Deus me falou. Irmão, sabe o que é Deus falar com uma pessoa? Quando Deus falar com você, você tem que escrever. Quando Deus falar alguma coisa com você, você tem que: Senhor, estou com medo disso daqui. Você não pensa que quando Abacuque começou a escrever tudo isso, ele não teve medo, ele teve temor. A Bíblia diz que ele teve muito medo. A Bíblia diz que os ossos dele batiam dentro dele. Mas pastor, não chegou o meu milagre. Espera. Pastor, as coisas não mudaram. Espera. Espera em Deus. É uma atitude para você crescer. Não é uma atitude para você perecer. Fala para o teu irmão: a atitude de esperar não é para acabar com você, é para te fazer crescer. Sabe por quê? Porque você não está vendo. Eu não acabei de falar para você que as coisas que Deus vai fazer na tua vida, muitos não vão acreditar, e nem você. Sabe por quê? Porque nesse momento Deus está desatando. Presta atenção. Deus está desatando coisas que você não sabe. Deus está fazendo coisas que você não vê, mas Ele está fazendo para a glória do nome dEle. Ele tem um meio. Ele faz. Ainda que eu não entenda. Na verdade, o Senhor está dizendo para você e para mim nessa manhã, que Ele está enviando o seu livramento, a sua salvação, e você não está vendo. Mas Ele disse: eu vou enviar, esta é a visão, eu vou enviar a minha salvação. Espere o cumprimento da minha salvação. Espere o cumprimento daquilo que eu vou fazer na tua vida, na tua família, nos teus filhos, na tua nação. Espere ainda aí, espere, não se apresse, não desista, não largue, não corra. Espere, espere, espere. Um dos grandes desafios na minha vida chama esperar. Eu sou uma pessoa muito elétrica. Célia que sabe. Eu sou uma pessoa para ontem. Eu já estou em 2014, umas 10 horas adiantado, irmão. E isto é um tratamento de Deus às vezes na minha vida. É necessário parar. Mas uma coisa que Abacuque está nos ensinando, é necessário entender uma coisa: é viver pela fé. Pastor, como pode? Como é que eu posso esperar se a circunstância que está me cercando está gritando outra coisa? Se o que está em minha volta está mostrando coisas totalmente opostas. A Bíblia diz: espera, espera, porque eu vou agir. A minha salvação está chegando, vai se cumprir. Mas esse grito, não olhe para esse grito. Não olhe para isto. Você tem uma promessa de Deus? Tem mesmo? Tem mesmo? Então você tem que mudar pelo menos o teu rosto. Porque a circunstância está gritando outra coisa e você cai em pânico. A circunstância está falando outra coisa e você entra em pânico, entra em desespero. Qual é a promessa? Qual é a promessa? É cura? Então você tem ela. É prosperidade? Você tem ela. É algo que Deus vai fazer grandioso na tua família? Você tem ela. É algo que você... Qual é a promessa? Qual é a promessa? Qual é o que Deus te deu, meu? Abacuque está dizendo: você tem que esperar em Deus. Sabe o que é esperar em Deus? É ter fé. Você, para ter fé, primeira coisa,
você tem que se entregar à palavra. Muita gente tem fé, mas tem fé nos problemas, tem fé que Deus vai resolver uma solução de um probleminha, mas não tem fé na palavra. Você ouve a palavra, mas ela não é misturada com a fé. Está lá em Hebreus. Concordam? Você tem fé em tantas coisas que você está vendo, mas você não tem fé naquilo que você não vê. Quantos estão aqui nessa manhã? Você tem que se entregar à palavra, para que você tenha fé. Você tem que fazer o que for necessário para se manter em fé. Eu quero te despertar nessa manhã para que você não largue a promessa de Deus. Ainda que você ache que já é tarde, espere em fé. Espere. A promessa está tardada, pastor. Não está. Não está. Caminhe com a palavra do Senhor. O segundo princípio que eu quero dizer para você é que esperar sempre é algo que vai nos transformar de dia a dia. Assim como Deus fala de esperar, aí às vezes você vai ter que esperar muito tempo. Há pessoas que vão ter que esperar muito tempo, porque Deus também espera muito tempo. Quanto tempo Deus está esperando uma atitude sua? Quanto tempo? Quanto tempo Deus está esperando uma posição sua? Quanto tempo Deus está esperando você largar uma sujeira que você não quer largar? Quanto tempo Deus está esperando que você se posicione para Ele? Mas quando Ele entra em ação, às vezes você está dizendo assim: Deus, parece que o Senhor está demorando, mas quando Ele entra em ação é rápido. Quando Ele entra em ação não é um estalar de dedo. E quando Ele entra em ação, querido, você tem que amarrar o teu cinturão, porque você voa. Você voa, é da noite para o dia. Deus, Ele age. Sabe, por isso que é bom você esperar, porque a hora que Ele agir, não tem quem pare, não tem argumento, não tem nada. Querido, quanto tempo você acha que Noé esperou para que a chuva descesse? Quantos anos ele demorou para construir a arca? Quantos? E de repente a chuva chegou. Concordam? Vocês estão aqui? Digam amém. Jó, quanto tempo ele esperou para ver a restituição do que foi embora? Quanto tempo? Quanto tempo aquele profeta esperou para que chegasse o dia da sua salvação? Deixa eu lembrá-los. Quanto tempo Abraão demorou para ver? Quanto tempo? 25 anos. Para Abraão ver o seu filho. Quanto tempo? Mas ele esperou. Quanto tempo José na cadeia ficou? Quanto tempo? 10 anos. E de repente, da onde ele foi? Ele sai do cárcere e vai para onde? Ele vai para o palácio. 10 anos de espera. Moisés, quantos anos? 40 anos de treinamento, para Deus dizer assim: Moisés, agora levanta daí do lugar que você está, que eu vou te usar para libertar uma nação. Noemi, quantos anos? Para que Obed aparecesse na sua vida. Eu acabo de pensar, como falei na sexta-feira, Deus é um Deus que gosta dos dramas. Ele gosta de ver os nossos dramas. Lá vai ele, olha que drama, mas ele não sabe. Se ele esperar, eu vou fazer de uma hora para outra. Quantos creem nisto? Então, meu irmão, nós não somos o povo das pressas, nós somos o povo da confiança. Cadê o povo da confiança nessa manhã? Dá um glória a Deus. Sabe por quê? Porque a glória é só dele. Ele não reparte sua glória com ninguém. E você quer que as coisas funcionem, e você quer conquistar, e aí você bota a tua mão, e aí ele diz: não, não é você, sou eu. Por isso você tem que esperar, porque a glória é só dele. Capítulo 2, verso 4, ainda diz assim a palavra do Senhor: eis o soberbo. Está falando de quem? De Nabucodonosor.
do povo babilônico. A sua alma não é reta, ele está mal de alma, mas você e eu, a Bíblia diz que vamos viver do quê? Da fé. Diga, eu vou viver da fé. Esse é o propósito da minha vida. Terceiro princípio, uma atitude agora de fé. A única coisa que mantém minha vida em pé, irmão, é a fé. Mas não é uma fé boba. E diz o verso de número 5, vamos prestar atenção agora. Além disso, o vinho é traidor, o homem soberbo não permanece, ele alarga como o Seol e o seu desejo, como a morte, nunca se farta, mas ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Está falando ainda de Nabucodonosor. A maldade da Babilônia está agora para ser tratada. Deus usa os babilônicos para nos tratar, mas ai dele, se falar alguma coisa contra o povo de Israel, Deus se volta com eles. Deus usa, às vezes, aquele teu chefe, usa coisas na tua vida para tratar de você. Quando você é tratável, Deus agora vai lá e cuida deles e extermina eles. Amém? Estão entendendo? Quantos estão entendendo? É simples essa história. Eu vou destruir a Babilônia, é isso que o Senhor está dizendo. Todos verão e se surpreenderão, pois para este propósito é que eu levantei, para corrigi-los. E esta é a grande notícia. Verso 14 do mesmo capítulo diz o seguinte, vamos lá. 2,14, Filipe. Obrigado. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento e todos os teus inimigos saberão que aqui há um Deus que te livra, que está ao teu lado, que te levanta para que a glória dele seja reconhecida. Vamos ao capítulo 3. São só 3 capítulos. A oração do profeta Abacuque. Verso 2. Eu ouvi o Senhor, a tua fama, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio a Temã e ao monte Parã. O santo, a sua glória cobriu os céus e a terra. Encheu-se de louvor. Abacuque está dizendo, estou com medo, Senhor, pelo que está acontecendo. Estou com medo, Senhor. A Babilônia está vindo contra nós. Eu sei que o Senhor está corrigindo-nos. Eu sei que o Senhor está usando todo esse mal, essa luta aqui dentro da minha casa, esse problema financeiro para eu acordar. Eu sei que o Senhor está me espreitando através desse que está falando mal, desse que está vindo sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor está usando, porque o cristão verdadeiro, irmão, vive do propósito. Ele não vive das notícias. Senhor, eu sei que os gritos das circunstâncias estão falando outra coisa, mas é porque o Senhor está me corrigindo. Mas eu te peço só uma oração, na minha oração, essa é a oração dele, me traz só um pouquinho do teu avivamento, só um pouquinho da tua vida. Eu não quero mais isso, não precisa ser muito. Ele está dizendo, Senhor, no verso de número 2, Senhor, aviva a tua obra, só um pouquinho, para eu aguentar. Enquanto você não entender isso, ele diz, Senhor, recorda também que o Senhor é um Deus de misericórdia. Em meio de todos os problemas que estou enfrentando, recorda disso. Vamos ao verso de número 13. E agora ele começa do verso 13 ao 15. Eu queria que você anotasse essa história. Como é que a gente vive da fé, pastor? Abacuque viveu da fé. Ele se alimentou, ele começa a contar a história. Olha, o Senhor nos socorreu, o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos livrou, o Senhor fez isto. É como a gente chegasse nesse domingo e escrever, Senhor, o que o Senhor fez esse ano com a minha vida, o que o Senhor
Sabe a glória? Senhor, como o Senhor me sustentou. Eu era para ter sido engolido pelos problemas, eu era para estar numa cama, mas o Senhor foi detalhista. O Senhor me sustentou. O Senhor, apesar de tudo, eu era para estar morto, mas eu estou em pé. Ele está dizendo: Senhor, a minha cabeça era para ter sido cortada. As pessoas, os meus inimigos, vieram ver se eu estava morto ou vivo, mas o Senhor me livrou de tudo isto. Você está aqui nessa manhã. Ele recorda a salvação que o Senhor já havia dito lá no Egito, que já tinha feito no deserto, que o Senhor já tinha levado o povo a atravessar o Jordão. Ele que agora lembra: Senhor, olha, Senhor, quantas conquistas, quantas coisas. E ele está no meio de uma guerra, mas ele se sustenta por aquilo que Deus já havia feito. Quando tudo estava sobre as trevas, o Senhor veio e nos salvou. Salvou, libertou. Aqui Abacuque demonstra a sua fé. Ele diz que a terra é só por um tempo. E aí ele lembra da passagem que o Senhor disse: escreve a minha visão, porque é por um tempo determinado. Você está aqui ainda nessa manhã? Porém, ele vai cumprir a sua palavra. É isso que Abacuque está dizendo. Deus vai cumprir o que ele falou com você. Quantos estão aqui nessa manhã? Quantos têm uma palavra de Deus sobre a sua vida? Vai se cumprir esta palavra. Você não entendeu? Quantos têm uma palavra no seu coração? Deus vai cumprir isso no meio desta geração. No meio desta geração. No verso 16, ele repete o que está no verso 2. Ele diz assim, olha só, vamos lá no verso 16. Abacuque 3,16, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e o meu ruídos treme, e os meus lábios entram em podridão, e os meus ossos. Sabe, ele está cheio de medo por causa dos babilônicos. Ele está cheio de medo. Quarto princípio: a fé, ela não esconde a dor. Fala para o teu irmão: a nossa fé não é para esconder a nossa dor. A nossa fé, ela é honesta. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Você falar da sua dor é humano, é honesto. E é isso que Abacuque está dizendo. Só que ele não se foca na dor. Escreve aí: eu não posso me ficar focando minha vida na dor, nas perdas, nos desastres do caminho. Eu tenho que focar a minha vida na promessa. Às vezes você foca só na dor. Esse ano eu fui treinado nisto. E focar a minha vida não na dor, mas na fé, na promessa que Deus tem me dado. Eu tenho dores, tenho lutas, mas nem por isso eu fico chorando por elas. E quando choro, eu não choro perto de ninguém, nem perto da minha esposa. Com o dia que eu chorei, ela que me pegou na surpresa. Eu nunca chorei para ela, eu sempre chorei para Deus. E nós não podemos focar, fazer o enfoque da nossa vida na dor. Ela está aí, o problema está aí. Nós não podemos ser desonestos, nós não podemos ser ignorantes. Às vezes estamos com um problema de enfermidade. Ah, não estou com um problema de enfermidade, estou com uma luta no meu corpo, mas o meu foco está na promessa de Deus. Eu não vou ficar aqui alimentando a minha dor, irmãos. Às vezes estou correndo, estou com 2 hérnias, e o médico já falou que eu tenho que operar, porque elas são pequeninas, mas na medida que eu vou fazendo exercício, ela vai queimando, ela vai doendo o meu abdômen.
Às vezes ele dói de fazer eu parar. Só que eu não paro, porque eu foco na corrida, onde eu quero chegar. Depois eu vou tratar. Eu tenho uma promessa de uma cirurgia agora. Só que eu não vou fazer agora nas minhas férias. Eu não sou burro. Eu vou fazer quando voltar das férias. Porque aí eu posso descansar das férias. Não é, irmão? O INSS vai me encostar. A Dilma vai pagar. Ou ela vai devolver o que eu dei. Irmãos, a fé honesta é quando você tem a dor, porém você não está chateado com a dor, porque você tem uma promessa do Senhor. Amém? O profeta, um dos mais belos homens dentro da Bíblia, se chama Jó. Às vezes nas provas difíceis da sua vida, ele foi transparente. Ele não escondeu a sua dor. Porém Jó, ele focou a sua vida na promessa. Quando o problema chega na tua vida, continue sendo humano. Olhem aqui para mim, continue sendo humano, querido. Mas não precisa focar a tua vida nisso. Foque a sua vida no Senhor, na promessa, sabe? Invista na palavra, se entregue à palavra. A dor está ali, mas a minha promessa está aqui. E eu vou viver até o dia que isso cumprir na minha vida. Continue sendo humano. Você sente no seu corpo. Abacuque disse: os meus ossos estão sentindo, eu estou cheio de dor. Meus lábios, estou perto de ver os babilônicos destruírem tudo, Senhor. Eu estou vendo isso, eu estou vendo o fim de tudo aqui. Ele está orando a Deus. E o verso 18 diz assim a palavra do Senhor. Vamos pular para o 18, Felipe. Abacuque 3, verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, queridos. Eu já estou quase terminando o livro. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Levante as tuas mãos e diga: todavia, a despeito de, eu sempre vou me alegrar no Senhor, no Deus que prometeu que vai me salvar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Ele vai fazer. Quantos estão aqui? Ele vai operar. Ele se alegra no Senhor. Os ossos deles estão carcomidos. A sua alegria é só no seu espírito. As coisas não sucedem como Ele quer, mas Ele tem uma fé honesta. Ele está vivendo dias de honestidade na vida dele, mas ele se propõe a não focar na dor, no problema, naquilo que não dá certo. Ele foca a sua vida no Senhor. Queridos, isto é treinamento. Às vezes eu encontro irmãos velhos que ainda são meninos na fé, porque não tem uma promessa. Mas às vezes eu encontro meninos de tempo de comunidade, mas são gigantes na fé, porque ele diz: pastor, eu tenho uma promessa, pastor, isso vai acontecer. E eu vejo a vida do cara que não mudou nada. Ele diz: não, está acontecendo, as coisas estão andando, o cara está morrendo. Ele diz: não, Senhor, a dor está aqui, mas eu sei que o Senhor é Deus, que já está abrindo a porta ali, que já está fazendo as coisas lá. Querido, tome uma decisão nessa manhã de focar-se só na sua promessa. Se Deus falou que vai salvar toda a tua casa, Ele vai salvar. Se Ele falou que vai restituir os anos que foram perdidos, vai restituir. Isso é problema de você com Ele, de uma promessa. E às vezes, sabe por que você entra em pânico? Porque você nunca teve uma promessa de Deus. Você nunca gastou tempo com Deus. Você tem tempo de igreja, mas não tem tempo com o Senhor. Você não é íntimo dEle. O desafio na minha vida é que eu creio que Deus tem um propósito para cada vida que está aqui nesta manhã. Cada vida que entrou aqui, Deus tem um propósito para você. Fala para o teu irmão: Deus tem um propósito para a tua vida, querido. Enquanto você não souber disso, tua vida não funciona. Deus pode nos levar a muito acima desses problemas. E é isso que eu quero falar agora por último. Deus pode levar você a uma vida totalmente diferente. Quantos querem nesta manhã sair daqui diferentes? Então estamos vendo que Deus usa, olhem aqui para mim agora. Deus usa o mal para nos corrigir. O perverso, a escassez, mas Ele usa também o avivamento.
Deus é um Deus que quer que a gente viva pela fé, que sejamos honestos com o que estamos passando. Mas Ele não quer que a gente foque a nossa vida na dor, mas na sua promessa. Às vezes você diz, as circunstâncias estão gritando ao contrário, mas Ele diz que vai fazer a obra na tua vida. Mas a circunstância está me distanciando mais ainda. Ele vai fazer. Não abra mão daquilo que Deus falou com você. Se segura na visão, porque vai acontecer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas isto é da tua vida agora. Porque a circunstância vai gritar o contrário. E você vai fazer o quê? Vamos ao verso de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, a malhada não os currais, não haja gado, Ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Você sabe o que Ele está dizendo? Senhor, chegou, os babilônicos entraram. Volta ao verso 17. Os babilônicos entraram. Eles arrebentaram tudo que nós tínhamos. Eles roubaram nossos alimentos. Eles roubaram tudo que nós tínhamos, toda a esperança. Eles tiraram tudo da nossa vida. Eles tiraram a comida. Eles tiraram a vaca. Eles tiraram tudo. Eles exterminaram tudo. Nós estamos sem nada. Quantos aqui já quebraram financeiramente? Sabe do que eu estou falando? Quantos já ficaram sem nada na sua vida? Poucos, porque sempre nós temos alguma coisa. Mas eles roubaram tudo, Senhor. As ovelhas, tudo. Mas ele entra no espírito dele. Ele diz, Senhor, eu me recuso a olhar para tudo isso, porque Tu és suficiente para mim. O Senhor é mais do que suficiente. Ainda que tudo isso foi embora, o Senhor é suficiente na minha vida. Aqui tem um propósito. No verso 19, eu encerro esse capítulo. Encerro esse estudo. E esse é o último ponto que eu quero falar com você. Fala para o teu irmão, Deus vai nos levar a um lugar muito alto. Deus vai nos levar às montanhas. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos, 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 altos. Ele vai me redimir desta luta. Ele vai me redimir deste problema. Ele vai me redimir. Abacuque está dizendo, tudo acabou, mas Ele vai me redimir. Ele vai me levar a lugares altos. Ele vai fazer que eu caminhe por pontos altos. Mas é um lugar de fé, querido, que a gente às vezes não gosta. Quando eu falo lugares altos, queridos, é lugar de revelação no reino, é lugar de intimidade, é lugar de clareza, é lugar de vislumbrar que Deus é um Deus que começou a boa obra e Ele vai acabar na minha vida. Não tem nada pronto. Ele quer que você suba de nível. Só que Ele vai usar esse problema que você está enfrentando para te colocar num lugar mais alto. Qual é o problema que está na tua vida que você diz, Senhor, não aguento mais? Pois é esse problema que Deus vai te promover lá para cima. Mas eu não estou aguentando. Este é o problema. Mas eu não queria ouvir isso, pastor. Eu queria ouvir uma palavrinha que amaciasse meu coração. Fala para o teu irmão, Deus te ama demasiadamente para te promover sem te cortar. Ele te ama sem te entregar a um ponto alto da tua vida que te faça cair e você se arrebentar. Irmãos, vamos falar a verdade. Quantos aqui já caíram de uma montanha? O estrago é grande. Irmãos, eu corro todos os dias.
E de vez em quando eu caio. Aí ralo o joelho. O povo ri de mim na rua. Porque nossas ruas, elas estão um pouquinho desniveladas. Esses dias eu estava correndo ali na frente da rodoviária. E vinham carros, eu sempre corro na contramão. Para que eu possa ver o carro e poder dar uma desviada. E aí eu disse, não, eu vou pelo passeio, que é uma coisa mais segura. Quando eu fui pelo passeio, irmão, tinha um negócio, um bico me esperando. E eu não vi, eu ficando olhando, correndo, dando tchau. Todo mundo quer dar tchau para mim. Se eu não dou tchau, o pessoal fala que eu sou orgulhoso. Se eu dou tchau, acho que eu estou cantando. Sei lá o que eu faço, irmão. E aí eu dei tchau para uma minha irmã. Oi, pastor. Oi, irmã. E bumba no chão, irmão. Eu disse, pastor, quer que eu chame o SAMU? Disse, não, irmã. Levantei, o meu joelho estourado. Tinha um bico levantado. Disse, graças a Deus, Senhor. Você pensa que eu parei, a dor estava ali, não olhei para a minha dor, meu joelho arrebentado, fui até lá o Moonlight e voltei ainda. Aí, é claro que abriu mais. A teimosia às vezes é difícil, irmão. Mas Deus nos ama. E eu quero encerrar isto. Deus te ama tanto que Ele não quer que você caia lá da montanha. Porque quando você cair da montanha, não é só ralar o joelho. Você vai se arrebentar, você vai se quebrar. Eu soube agora pela manhã aqui que eu não gosto de lutas. E dizem que essas lutas são esporte. Eu nunca vi um esporte arrebentar com o outro. E aí diz que o Anderson Silva ontem chegou e quebrou a perna. Esses são os lugares altos que ele chegou. Não foi treinado para o ponto alto. As pessoas às vezes não são treinadas para os altos. E a queda delas é uma queda triste. É uma queda de decepção. Eu vi o irmão tão decepcionado. Disse, não, o cara quebrou a perna. Eu fiquei lá assistindo o cara quebrou a perna. Pô, em 2 rounds. Eu disse, mas essa já é a segunda vez que ele perde. A primeira ele foi soberbo. E a segunda? Ele foi muito humilde. Quebrou a perna, pastor. Disse, ele caiu do ponto mais alto. Ele não só ralou. Sabe, nós não gostamos dos vales. Mas deixa eu lhe falar, é nos vales que teus pés estão sendo treinados. É no vale que teu pé é treinado. A corça é treinada no vale para subir as montanhas. É lá no vale que ela é treinada. É lá na luta que você precisa ser treinado. Ele sabe nos preparar. Deus sabe que às vezes nós não queremos o vale, nós queremos só as montanhas. Quando você chega acima da montanha, ela não pode te destruir mais. Porque você vai andar sobre os penhascos, mas os teus pés estarão firmes, os teus pés estarão treinados. Sabe, quando você estiver num lugar alto, você não vai se corromper, você vai ficar firme. Quando você chegar no topo da tua empresa, você não vai ser um homem que vai se vender, uma mulher que vai vender o seu corpo por qualquer coisa. Não, quando você chegar num ponto alto da tua vida, você já foi treinado lá embaixo. Você não vai se assustar com aquilo que vier sobre a tua vida. Mas nós não gostamos do vale, nós queremos ir para a montanha. Pois então vamos ver qual foi o personagem bíblico que foi para o alto direto. Salomão e Davi. Qual é a diferença entre o pai e o filho aqui? Davi, queridos, ele foi treinado. Davi foi treinado na caverna de Adulã. Ele foi perseguido, ele era jurado de morte. Os seus pés eram rápidos para fugir das pessoas. Ele foi treinado nos vales. Por isso ele escreve o Salmo. Mas e Salomão, pastor? Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Querido, mas Salomão, o que acontece com a vida dele? Ele vai para o topo direto. E a queda dele é desastrosa. Quando ele cai mesmo. Davi, quando ele cai, ele consegue ficar em pé novamente. Davi, quando ele cai, Deus o chama um homem segundo o seu coração. Sabe, eu quero lhe dizer nessa manhã uma coisa. Há um mistério nisso tudo que eu estou te ensinando nessa manhã. Sabe, você está desprezando o vale, você está desprezando a luta, você está desprezando os ataques babilônicos. Mas Deus está usando tudo isso, e Ele vai exterminar isso. Ele vai te redimir desse problema à medida que você se sujeitar a Ele, que você dizer, Senhor, faz o que o Senhor quer na minha vida, faz o que o Senhor desejar na minha vida. Você está aqui nessa manhã ainda. Nós estamos encerrando o ano sem desprezar nenhuma obra de Deus na nossa vida.
Está lembrando dos ataques? Como eu queria que alguém orasse por mim. Como eu queria que alguém tirasse com a mão a minha luta. E Deus não fez. Mas Ele disse que Ele iria te redimir. Ele vai te redimir dessa guerra. Você queria estar lá em cima, mas você tem que se preparar no vale. É no vale. Não queime etapas. Deus tem me dito que me ama. Me ama demais para me entregar coisas que vão me arrebentar. Deus te ama tanto que Ele não te colocou lá onde você queria que você almejasse, que você almejava. Ele não te pôs lá porque Ele te ama. Você está me entendendo? Está recebendo essa palavra? Por que não aconteceu isso? Porque Ele me ama. Ele tem um propósito maior. Eu estou sendo treinado para o tempo certo. Por que isso não aconteceu? Por que aquilo? Porque é um tempo. Está me entendendo, irmão? Músicos, médicos que estão aqui, profissionais, liberais, lutas que vieram. Irmão que está desprezando o vale, nunca vai chegar nas montanhas. Teus pés estão sendo treinados. Deus quer que você vá a lugares mais altos. Seus pés não foram formados. Por isso você não está no lugar alto. Você rejeitou o treinamento. Deus quer neste ano, te mostrou neste ano que acabou, que muito dos vales você não quis, mas era o treinamento dele. Para concluir, não se esqueça que eu falei no início dessa reunião. Deus, Ele tem um calendário geral e um calendário individual para cada um. Quando Ele vem a você, Ele vem de uma forma individual. E às vezes nós estamos aqui numa forma geral nessa manhã. Mas Ele tem um tratamento individual para cada um. Para cada um. Vocês lembram de Daniel? Ele foi para a Babilônia. Nunca mais voltou para sua casa. Porém, ele foi preparado no vale. Lembram? Lembram onde ele chegou? E para onde ele subiu? Lembram de José? Cárcere. 10 anos. No outro dia, Deus redimiu e o colocou aonde? No palácio. Lembre-se nessa manhã, Deus vai te redimir deste problema, para lhe colocar num lugar de autoridade. De autoridade. Quantos querem que os seus problemas sejam redimidos nessa manhã? Fique em pé. Se for possível, dê a mão a esse querido.